Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B-Talk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje, eu e meu amigo Charlie vamos puxar um tema aqui completamente diferente dos últimos episódios que a gente vem fazendo. A gente vinha na nossa série Bitcoin. Para você que ainda não assistiu, vale a pena conferir a série completa para você ter todo o entendimento. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu já vou abrir aqui, Charlie, para a gente já começar com o pé direito estourando a porta, tá? Sobre educação financeira no Brasil, por que a gente não aprende isso na escola? E antes de você já responder, para fazer a introdução, já vou jogar aqui, ó, para o pessoal já ficar ligado. 35% dos brasileiros têm conhecimento básico financeiro, entendem conceitos como juros, inflação e diversificação. Isso dá para o Brasil a posição número 74 de 140 países, né, desse ranking. Em contraste, por exemplo, com países como os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, que lideram com 71% da população, Suécia com 67%, até Venezuela com 25%. Que está bem abaixo do Brasil, mas reflete um cenário regional completamente desafiador, absurdo, para não falar outra coisa, da América Latina. Sobre poupança, quando a gente vai para o aspecto do quesito poupança, o Brasil só com 15% da população poupando regularmente, né, isso segundo o Banco Central, dados de 2023, enquanto também em países nórdicos como Suécia, 60% das famílias têm reservas financeiras significativas. Na Alemanha, por exemplo, a taxa de poupança das famílias é de 11,1% da renda, né, então você vê que tem uma cultura muito forte nisso. No Brasil, 5% do país, da população, apenas com esse tipo de cultura, né? Então evidencia isso como uma posição de uma economia completamente subdesenvolvida. Todos os países que são desenvolvidos têm altas taxas. E não para por aí. Então, você tem o gerenciamento financeiro, o Brasil tem uma altíssima inadimplência, 62% das famílias endividadas, dados de 2022, sem controle básico de orçamento. Estados Unidos, por exemplo, para dar um contraponto, 33% dos adultos têm dificuldade de gerenciar as finanças, mas têm acesso às ferramentas. Singapura, que é um grande exemplo que a gente vai conversar um pouco hoje também, com educação financeira escolar, 80% da população relata confiança, né? Então, nas finanças, ou seja, tem esse conhecimento, já faz isso. E quando a gente vai para o âmbito dos investimentos, 5% dos brasileiros apenas investem na bolsa, na B3, isso é um dado recente de 2023, enquanto você vê nos Estados Unidos, por exemplo, 62% fazendo investimentos na bolsa, no S&P 500, Nasdaq, todas as outras bolsas. Você vai para Singapura, 60% dos jovens até 20 anos já possuem algum tipo de aplicação, né? Também dados de 23. Com isso tudo, a gente olha para o Brasil, fica atrás em todos os aspectos, devido à ausência, né, histórica da educação financeira formal. A gente está num cenário bem complicado, Thiago. Como é que a gente começa esse episódio agora, com tantos dados que são desafiadores da perspectiva brasileira, para a gente poder tentar melhorar esse país aí para o futuro? Bravo. Realmente a educação financeira é algo que nós temos que abordar aqui, justamente um episódio específico para isso, porque é fundamental para empoderar, né, para dar soberania financeira para o indivíduo. Tá? Nós provavelmente nem vamos entrar aqui no quesito Bitcoin, talvez no final, mas é porque esse tema ele é tão importante que ele vem antes. Ele vem como você vai gerir o seu dinheiro com inteligência, evitando as armadilhas que os bancos, né, querem te fazer ter como dívidas e garantindo uma estabilidade financeira. Tá? A palavra estabilidade aqui eu vou colocar com aspas, porque nada na nossa vida é estável o tempo todo. Tá? Então, ela vai transformar, a educação financeira ela vai transformar a relação que você tem com o consumo, tá? Promovendo escolhas conscientes que impactam positivamente o seu presente e o seu futuro, porque só com a educação financeira é que você vai conseguir ter planejamento. Como é que sem essa organização você vai conseguir planejar a compra de um bem mais caro, por exemplo, como um carro, como uma casa, fazer uma viagem, por exemplo, para o exterior, ou uma viagem um pouco mais longa, né? Como que você vai conseguir acumular riqueza durante a sua vida, né? No Brasil, onde crises econômicas elas são frequentes, né? A gente não passa talvez 10 anos sem uma crise econômica. Então esse conhecimento ele é uma defesa contra a vulnerabilidade. E nós aqui vamos te passar tanto exemplos quanto a parte teórica por trás do quanto necessário é isso. Tá? Então eu vou começar com um exemplo aqui muito básico, né, de como uma pessoa que entende de juros evita ter parcelamentos abusivos do cartão de crédito e consegue poupar com emergência, para emergências. Porque você vê assim, eu nunca vou conseguir ter um carro mais caro. Né? E você vai lá, não, então a financeira, né, o banco coloca um empréstimo que te dá ali 1,5% de juros ao mês.
você não está pagando um carro só, você está pagando um carro e meio, às vezes 2 carros, que às vezes você não consegue parcelar em 24 vezes, você parcela em 48, você parcela em 60 vezes, para você fazer a aquisição de um bem de consumo, não é nem um bem durável, como uma casa, por exemplo. Tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo 2 aqui, com uma noção de juros compostos. Você parcelou uma TV em 12 vezes e pagou o dobro do valor original. Com a educação financeira, você poderia ter poupado esse dinheiro, investido essa grana, ter feito esse dinheiro render para você, trabalhar para você e comprado isso à vista com desconto. Né? Um exemplo 3 aqui. A pessoa aprendeu a fazer um orçamento e separou ali R$200 por mês para emergência. Evitar empréstimos caros quando o seu veículo dá algum problema. Nós temos que ter um colchão de emergência para eventuais necessidades. Nossa vida não tem estabilidade. Né? Um mês acaba o gás, aí você tem que comprar o gás, outro mês a sua televisão quebra, outro mês o seu carro dá algum problema, outro mês você tem um problema de saúde, você tem que gastar com muito remédio. Como que você consegue se preparar para isso tudo sem ter um planejamento, sem ter uma educação? Né? Então, é isso que é importante nós termos e termos essa cultura da poupança, porque como o Bravo falou, olhem os países mais ricos. Todos esses países têm uma coisa em comum. Além de uma economia mais livre, eles têm uma ótima cultura de poupança, porque a poupança é que dá a oportunidade de você criar riquezas geracionais, de você aposentar, às vezes, seu filho, ou dar uma vida muito mais confortável para sua família. Né? Então, isso é que é o importante nós termos como conhecimento, para que o futuro não seja tão ruim quanto o passado foi e quanto o presente está sendo. Então assim, Charlie, eu acho que vale a pena também a gente comentar um pouco com o pessoal o porquê dessa cultura, né? A gente falou sobre vários pontos aqui de estatística do Brasil negativa nesse aspecto, por que a gente tem uma cultura brasileira tão voltada para gastar e não poupar? Da onde que vem essa mentalidade? Essa mentalidade basicamente é pelo sistema que a gente chama de sistema fiduciário. O sistema de uma moeda lastreada em nada. Então, hoje, nós temos uma moeda, não hoje, né? Praticamente desde sempre no Brasil, né? Nós nunca tivemos uma moeda lastreada no ouro, por exemplo, como foi o dólar americano, como ele nasceu dessa forma. E esse sistema, ele incentiva o quê? Ele incentiva o consumo. Ele não incentiva a poupança. Porque se você tem uma moeda que é baseada, que a gente gosta de falar, é baseada em honestidade de político. Se você tem uma moeda dessa forma, onde o político ele detém todo o controle e o poder sobre a impressora, onde ele pode simplesmente imprimir a quantidade de dinheiro que ele quiser. Antigamente era literal, ele imprimia mesmo, né, fisicamente. Hoje praticamente é tudo digital, né? Você tem uma impressão de moeda física ali, mas praticamente a impressão era toda digital. Você faz com que o quê? Tenha uma geração de inflação enorme e você queira gastar esse dinheiro em vez de poupar. E o maior exemplo disso foi a época hiperinflacionária do Sarney, né, na década de 80. Exato. Onde a geração um pouco mais antiga, né, dos meus pais, por exemplo, viveram isso dia a dia. Né, filas gigantescas em mercados para comprar carne, falta de produtos nas prateleiras, né, empreendedores sendo ameaçados para não subir os preços, fazendas sendo sobrevoadas com helicópteros do governo, colocando, olha, tem um monte de boi ali, vamos lá descer e obrigar o fazendeiro a matar o boi. Tipo, coisas tão absurdas que mostram como que a educação financeira, até dentro do governo, faz com que a população pague por isso tudo, né, Bravo? Exatamente. Isso cria a cultura do gastar, né? Porque assim, quando você tem um governo que naturalmente é gastão, né? A maioria deles são, e não tem nenhum tipo de política monetária que seja protegida com lastro, como você falou, né? Não tem lastro em ouro, não tem lastro em nada. Por isso até que o Brasil teve várias moedas diferentes, né? Eu já perdi até as contas, o real, acho que, sei lá, deve ser a 7ª, 8ª moeda brasileira, talvez até mais, por conta disso. Elas colapsam, né? Por conta desse excesso de impressão e você tem uma inflação gigante. Qual que é o efeito disso em termos populacionais? Muito simples. As pessoas passam a não poupar e a gastar, porque o dinheiro perde o seu valor
muito rápido. Isso está totalmente vinculado, como a gente já comentou em alguns trechos aqui do episódio, que todos os temas que a gente conversa estão interligados. Então a gente tem um episódio que fala de inflação e isso se conecta totalmente a esse episódio que a gente está falando. Porque com inflação alta, os famosos overnight, né, que era o dinheiro que você recebia hoje, amanhã ele estava valendo 20% menos, você instiga a pessoa a receber o salário e automaticamente ela sai correndo para gastar. Porque ela sabe que 2 dias na conta corrente sem consumir esse dinheiro, ele já não vale mais, ele já compra menos do que ele comprava. Então essa cultura brasileira, principalmente, isso se repete na maioria dos países subdesenvolvidos que tiveram colapso monetário, ela constrói esse, entre aspas, caráter, né, do brasileiro, da população, de nunca, em hipótese alguma, deixar dinheiro parado. Vamos consumir, vamos gastar esse dinheiro, porque amanhã eu não sei o que pode acontecer. A gente teve um Collor que pegou toda a poupança das pessoas. Então imagina a mentalidade do cara que teve uma poupança de uma vida, às vezes, assaltada por um presidente da república, o que é um completo absurdo. Como é que fica a cabeça dele e o que ele vai passar para os filhos e para a geração subsequente? Não poupe, gaste tudo, ou então deixe o dinheiro debaixo do colchão, no máximo. Hoje em dia você tem dinheiro digital, não dá mais para guardar debaixo do colchão, então consome tudo, gasta tudo. Então essa é a cultura que foi criada, por exemplo, com o evento pós-Collor. Antes do Collor, você teve os episódios inflacionários. A gente tem até um episódio muito interessante do Fernando Urris, que é um economista que a gente gosta de acompanhar, que ele fala que ele, quando era garoto, ele aprendeu o efeito da inflação quando o pai dele dava o dinheiro para ele comprar chocolate ou bala uma vez por semana, e ele resolveu guardar esse dinheiro. Falou, eu não vou comprar bala essa semana, vou juntar por 2 semanas para depois eu comprar mais bala para eu comer tudo numa semana só. Quando ele chegou depois de 2 ou 3 semanas com dinheiro, ele não conseguia comprar nem a quantidade de bala que ele comprava em uma semana, com dinheiro de 3 semanas. Ele falou, eu aprendi o efeito da inflação e essa cultura do gastar na prática quando eu era garoto. Então assim, você imagina gerações brasileiras vivendo nessa perspectiva e passando para a geração subsequente que esse é um modus operandi. Não junta, não guarda nada. Recebeu, gasta porque amanhã pode não valer nada. Esse é o mesmo cenário que a gente via, por exemplo, em países como a antiga União Soviética. A moeda completamente colapsada, aquilo ali era acelerado. Então, assim, a cultura que a gente vem discutindo aqui que precisa mudar, não é que nós somos preguiçosos, ou que o brasileiro é diferente, ou que é algo completamente raro. Não, isso tem um porquê. A gente é consequência das ações de um governo geracional, um governo de décadas, que fizeram um planejamento monetário completamente fora do padrão e do que é correto. E isso, obviamente, influenciou a cultura e as pessoas que aqui vivem. Então agora a gente vai passar um pouco de contexto histórico, né, na educação financeira no Brasil e mostrar que como historicamente, né, Bravo, isso raramente foi passado pra gente. Exatamente. Queria só fazer um comentário nessa tua introdução, excelentes pontos aí levantados, que essa falta de cultura, né, de poupar, de se planejar, na verdade, né, mais do que o poupar é o planejamento, é ter a visão clara de que você não está 100% no controle, eventualmente você pode ter algum problema, a gente sempre espera que não, mas coisas acontecem, tudo relacionado à vida material. Você tem um carro, um apartamento, lâmpada que queima, uma geladeira que dá um problema, é normal, não é que você é um amaldiçoado, toda vez que eu estou juntando acontece alguma coisa, não é nada disso, mas você precisa ter um planejamento, né, uma organização, e eu vejo isso tudo que você comentou, não só do ponto de vista do indivíduo normal, do trabalhador do CLT, mas até de, às vezes, pequenos empreendedores, que têm uma grande dificuldade de, mesmo com o dinheiro da empresa, se prepararem, cometem os mesmos erros que cometem na via física, né, no CPF deles, acabam também fazendo os pequenos negócios. Então é aquela empresa, por exemplo, uma lojinha de celular que tem o seu faturamento não tão exorbitante, mas consegue fazer um dinheiro, mas ele não cria um colchão para poder recuperar eventuais problemas que podem dar na loja, algum problema que aconteça, alguma coisa estrutural, o ar-condicionado que deu problema, e ele nunca se prepara para isso. Ele raspa o caixa todo, ele não cria essa reserva, e isso vai na via física, vai para o pequeno empreendedor, e isso é uma bola de neve que não deixa o país se desenvolver, né? Então, como o Charlie comentou, a ideia aqui é a gente passar agora por alto para a gente poder conversar sobre alguns pontos super importantes que a gente precisa discutir isso e precisa estar consciente de que a gente precisa mudar, né? Então, vamos falar um pouquinho, Charlie, de contexto histórico, né? Historicamente, a educação financeira do Brasil ela sempre foi negligenciada, né? Isso é um fato, isso a gente conversa com os nossos pais, com os nossos avós, a gente consegue perceber que há uma ausência completa, né, de ensinamento sobre finanças. Todo mundo aprendeu do modo mais doloroso possível. Isso reflete, claro, uma estrutura social que priorizava o ensino para a elite, né,
desde lá de trás, pensando desde a época colonial, e deixava a maioria sem ferramenta para lidar com o dinheiro. Então, desde o período lá de trás, de Brasil colônia, até ditadura, por exemplo, que foi praticamente ontem, o foco nunca teve na finança pessoal. Isso atrasou o desenvolvimento não só do país, como da cultura do planejamento, né? E aí só recentemente que a gente começou a ver planos de educação financeira vindos do governo, e a discussão aqui é que não dependam do governo, então não é isso que vai resolver, como o ENF e o BNCC, que ganhou um pouco mais de espaço, né, Charlie? Mas assim, o que a gente precisa entender quando a gente olha pro histórico? Qual que é a tua visão aí, quando você olha historicamente, o que a gente percebe que é recorrente em todas as fases do Brasil, desde colônia até Brasil, entre aspas, democrático, né? A falta de educação na base. Né? Então, se você passar pela linha do tempo, né, desde lá do período colonial, você nunca teve um foco do governo, né, porque aqui a gente vai entrar um pouco mais nessa parte, de colocar esse ensino para as pessoas, porque a intenção do governo justamente era deixar as pessoas sem esse tipo de conhecimento, porque uma pessoa com educação financeira é uma pessoa que não vai depender do Estado, né? Então, como que as elites vão se propagar e continuar lá como gadinho dentro do cercado, né? É colocar, justamente, na verdade não é colocar, é não dar esse tipo de educação e nem mencionar ela, né? Porque justamente isso vai dar poder de questionamento para as pessoas, né? E elas vão se sentir mais soberanas sobre o seu próprio dinheiro, tá? Então, no período colonial e imperial, o foco era elite, né? Nunca foi a plebe, nunca foi o povo, tá? Na República Velha, a gente teve uma educação, mas ainda muito restrita. A gente pode dizer que ainda assim o foco era completamente na elite. Na Era Vargas, a gente já teve uma expansão do ensino, tá? Mas ainda foco em finanças praticamente zero, tá? Na ditadura militar a gente teve algumas reformas educacionais, mas nunca teve uma disciplina, né? Se ensina matemática, mas não se ensina finanças, não se ensina como lidar com dinheiro, tá? Na redemocratização a gente teve uma lenta inclusão desses temas, tá? Com alguns temas que o Bravo mencionou, como o ENF, que seria a Estratégia Nacional de Educação Financeira em 2010, e também em 2017, aí justamente agora uma inclusão propriamente dita de educação financeira na Base Nacional Comum Curricular. Então a gente vê que na história do Brasil, tanto do período colonial até o período recente, nós não temos um governo que se preocupa em educar a população num dos temas mais básicos da vida do ser humano, que é a economia. Porque sem economia não há vida, sem vida não há economia. Nada do que a gente faz aqui consegue ser feito sem a gente fazer trocas voluntárias com outros indivíduos. Pensem em qualquer coisa, em qualquer aspecto da vida de vocês, ouvintes, qualquer um. Seja comprar um pão, comprar um café, ligar seu computador, fazer uma viagem, ir trabalhar. Tudo isso você está fazendo trocas voluntárias. Você está abastecendo seu carro, você está ligando a sua energia elétrica, você vai pagar a concessionária, você está comprando seu café e o seu pãozinho na padaria. Você está escolhendo fazer isso, você está fazendo essas trocas voluntárias. Então isso é economia. A economia se trata sobre trocas voluntárias, né? Mas ninguém te ensina a base disso tudo. Como se planejar, como justamente gastar o seu tempo com coisas que realmente importam, né? Então, Bravo, a gente pode dar aqui inúmeros exemplos e alguns contextos para os ouvintes também, né? Exato. Assim, é impressionante que assim, o que a gente comenta aqui, a gente bate um pouco no Estado, a ideia não é que a gente queira que o Estado tenha que fazer isso, porque fundamentalmente isso é contra-intuitivo para eles, né? Se você tem um Estado, vamos dizer, forte no sentido de bem planejado, que se preocupa em fazer da educação financeira algo da base da educação que ele fornece, como é que ele vai controlar a população? Como é que ele vai deixar as pessoas cada vez mais ausentes no sentido de não estar entendendo absolutamente nada do que se passa, dos gastos políticos, dos gastos da máquina pública? Isso vai totalmente contra. Então, quanto mais você ensina a população a ter esse tipo de estudo, a ter esse grau de profundidade, por mais que seja o básico, a população com base nessa informação, aprendendo isso desde pequena, ela vai começar a questionar. Ela vai começar a olhar e falar assim, peraí, eu já entendi como é que funciona, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu não posso pegar empréstimo com juros altos, porque senão eu não vou conseguir pagar, a conta não fecha aqui, o básico. Ela vai olhar para o governo e vai ver o governo fazendo exatamente isso. Então ela não vai mais ser enganada, vai ser mais difícil certas narrativas que são colocadas na televisão
televisão, que são colocados, sempre foram colocados nos meios, né, hoje internet, mas naquela época Jornal Nacional, televisão, rádio, que era a verdade absoluta, as pessoas passam a não engolir mais isso. Então não é do interesse do governo, e é isso que a gente queria muito que os ouvintes colocassem em mente, que você aprenda sobre isso. Se depender do governo, você pode ficar tranquilo que você vai ser um analfabeto completo em relação à parte financeira. Porque quando você aprende, como o Charlie falou, você vai ganhar liberdade, e liberdade como indivíduo pro Estado é muito perigosa, porque aí ele não te controla mais, ele não consegue, entre aspas, comprar o seu voto, né? Ele não consegue mais te conquistar com coisas absurdas, que quem entende olha e fala, essa conta não fecha, isso aí vai ficar para outro pagar, e aí isso é uma bola de neve. Então a intenção do Estado é essa, é te deixar cada vez mais analfabeto da parte financeira, para que ele possa usar todas as ferramentas possíveis para poder te enganar e passar a perna. É assim que o Estado sobrevive há décadas, há séculos, há praticamente milênios, né? Isso é o que a gente vê. Então, o contexto, né, que a gente tem de Brasil, ele é uma amostra do que é no mundo. Tem outros países que são até piores, mas como a gente está aqui, a gente tem que falar aqui da nossa realidade para a gente tentar ajudar as pessoas. O Brasil demorou muito para priorizar o tema, por uma herança, né, que sempre veio muito da elite que controlava tudo, e de crises econômicas, né? Exatamente. A gente pode justamente ter essa educação financeira olhando outras pessoas e aprender ou no amor ou na dor, né? Se você vê uma pessoa que está endividada, que está ruim na vida, que não consegue ter uma estabilidade financeira, tenha uma função social para essa pessoa, tá, na sociedade. É o exemplo de não ser seguido, né? Então, se você vê uma pessoa que está com dificuldades, né, estou falando aqui num sentido um pouco mais genérico, tá? A pessoa pode ter inúmeros outros justificativas do porquê tá daquele jeito, mas você pode olhar aquilo e falar, pô, eu não vou me deixar chegar naquele estado, de ficar completamente endividado, de jogar todo o meu salário no tigrinho, por exemplo, que é uma coisa muito normal hoje, em gastar com coisas frívolas, né, na vida. Então você. Exatamente, bets, tigrinho, hoje, que é uma coisa que é muito comum e muito fácil, né? E é um dos males da internet. A internet em si, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma tecnologia. E nós é que vamos usar essa tecnologia ou para nos beneficiar ou para nos trazer algum malefício. Então nós estamos aqui gravando esse podcast porque nós achamos que esse conteúdo precisa ser ouvido por outras pessoas e impactar positivamente a vida de alguns para justamente sair desse círculo vicioso que o Estado promove, né? Isso, gente, não é por acaso, tá? Definitivamente não é por acaso. Como nós mencionamos, o governo, ele prefere manter as pessoas burras, endividadas e sem saúde, do que pessoas inteligentes, ricas e saudáveis. Porque essas pessoas, essas últimas pessoas, elas não vão depender dos estados, do Estado, porque ela vai ter o Estado, senão ele vai perder a manutenção da dependência econômica da população, né? Isso tudo é o que os programas sociais, né, principalmente como o Bolsa Família faz, ele vai te acorrentar ali naquele programa. Eu tô ganhando esse 600, esse 1.200 aqui, se eu começar a trabalhar e gerar riqueza para mim, eu vou perder esse benefício. E mantém a pessoa naquela mediocridade ali, fazendo nada, sendo um peso para a sociedade, né? E vai facilitar o quê? Manipular essas pessoas, porque elas vão continuar sem conhecimento financeiro. Vai perpetuar ciclos de endividamento, que vai beneficiar quem? Os bancos. Os bancos, principalmente aqui no Brasil, cara, eles lucram de uma forma assim, estarrecedora, porque eles cobram juros altíssimos para emprestar um dinheiro que rende muito pouco, né? Ele paga para as pessoas que poupam muito pouco, e para as pessoas que estão pegando empréstimos cobram, às vezes 10 vezes mais, às vezes até mais do que isso. O que é mais absurdo, Charlie, desculpa interromper aí o raciocínio, mas isso que você colocou é muito importante, porque o banco, né, quando você vê essas políticas populistas, as narrativas sempre são, os bancos são os problemas, os bancos são os malvadões, os empresários são malvadões, tudo sempre nisso. Só que as políticas populistas, elas fazem com que os bancos tenham lucros muito maiores do que outras políticas, porque justamente o que você acabou de falar, o banco, ele vai cobrar altíssimos juros, não é de quem tem dinheiro,
é de quem não tem dinheiro, porque não tem colateral, né? A pessoa que não tem dinheiro, ela é um risco de inadimplência. Então, o risco, como é que você cobre o custo do dinheiro quando você está emprestando para alguém que é arriscado de não pagar? Aumenta os juros, né? Então, assim, quanto menos você tem, quanto menos você entende do assunto dinheiro e consegue gerar algum tipo de portfólio para você poder fazer um empréstimo um pouco mais estabilizado, um empréstimo mais inteligente, mais você fica refém do banco, que vai cobrar de você juros extremamente abusivos, enquanto o multimilionário que está do teu lado, que você às vezes tanto odeia, porque ele é colocado sempre como um malvadão, ele vai lá no banco e ele pega com taxas de juros muito menores. Aí fala, pô, mas isso é injusto. Depende do que como é que você entende isso, porque é injusto numa perspectiva macro. Agora, se você for olhar, quem que tem a chance maior de dar calote? Né? Historicamente, estatisticamente, quem que é mais inadimplente? Né? Então, esse é o ponto. Você entra numa narrativa do governo que, no final, quem paga a conta é você mesmo, porque você agora vai pegar empréstimos mais caros e o banco vai fazer mais dinheiro em cima de você e não de quem tem dinheiro. Exatamente. Então, esse exemplo é sensacional, porque nós conseguimos visualizar isso muito fácil quando o governo, por exemplo, lança um programa de crédito, né? Consignado para aposentado, para funcionário público, por exemplo. Essa pessoa não sabe o que são juros compostos, não entende. Nós seres humanos, nós temos um problema para entender coisas exponenciais. E os juros é uma coisa exponencial, que aplicando em cima os juros sobre juros, vai fazer o quê? Com que a pessoa se endivide cada vez mais, com que aquela parcela fique cada vez mais cara, com que às vezes ela tenha que se endividar de novo, fazer um acordo com o banco, vai ficar sem pagar porque não consegue, às vezes, comprar comida por mês, e aí vai ficar o quê? Refém desses créditos fáceis pelo BNDES, pela Caixa, pelo Banco do Brasil, e vai ficar o quê? Refém do apoio do governo, né? Porque justamente essas medidas populistas, que são medidas para abaixar os juros do crédito na marra, porque se fosse só no mercado tradicional e você visse que o juros está muito alto, qual o incentivo que você tem? Não, eu vou poupar, vou guardar o dinheiro para poder investir, em vez de pegar agora, porque o juros está muito alto. E se o governo lança uma medida dessa, ele faz o quê? Ele começa a ganhar apoio, porque as pessoas começam a conseguir dinheiro fácil desses bancos mais populistas. E, além disso, você também aumenta o gasto público, sem ensinar a população a investir. E aí mantém aquele ciclo de pão e circo, né? O governo vai lá, lança crédito fácil, a população se endivida, pega esse dinheiro, geralmente gasta o dinheiro com consumo, o que é um dos piores jeitos, se não o pior jeito de você pegar empréstimo para usar ele para consumir. Se você pegar um empréstimo porque você vai empreender, gerar riqueza, aí sim você vai estar usando esse dinheiro para trabalho. Agora, pegar esse montante para poder consumir, gastar ele, simplesmente para você continuar vivendo ali, é uma das piores maneiras de você pegar crédito, pegar um empréstimo, né? E o governo ele sempre vai poder fazer isso, porque ele é o dono da impressora. E o incentivo para ele fazer isso é o máximo. Porque quanto mais ele fizer, mais as pessoas ficam dependentes, mais as pessoas gostam, porque é dinheiro fácil, então ele consegue ganhar voto, enquanto o endividamento cresce. E a pessoa fica dependente do governo, e esse círculo ele nunca é quebrado, né? Exato. É engraçado porque assim, as pessoas esquecem, né, que a educação financeira, a falta dela, né, é simplesmente para você poder ter realmente as políticas assistencialistas que você falou e para deixá-la cada vez mais vulnerável à manipulação. Então você vira literalmente uma massa de manobra. Quanto mais você deixa de estudar isso, tem muita gente às vezes que eu converso, mas eu acho um saco, acho chato, não tenho paciência. Cara, esse é o tipo de coisa que você precisa, entendeu? Não tem como você falar assim, eu não gosto de matemática, então não vou aprender. Independente do que da tua profissão que você for fazer, você sempre vai lidar com alguns problemas que você vai precisar calcular alguma coisa, né? E na tua vida, na nossa vida, é cálculo o tempo todo, né? Por mais que sejam cálculos mais simples. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa aprender gostando ou não, né? Adultos não escolhem, fazem o que tem que ser feito. E a desinformação, por parte principalmente do governo, que não quer que chegue isso na massa da população, ela perpetua a desigualdade, né? No final das contas é isso, quanto mais desinformação, mais ela vai perpetuar desigualdade e facilitar o controle social. Então, se você não quer ser controlado, se você quer poder pensar com clareza, tomar as suas próprias decisões, saber avaliar, sei lá, um empréstimo ou uma condição financeira, se é boa ou se é ruim, se estão te passando a perna ou não,
vai depender de estudo. E não é uma horinha, não é 2 dias na semana, é um estudo constante, né? É aquilo de virar algo do seu dia a dia. Faz parte do seu dia a dia, você está sempre se informando, você está sempre estudando, você está sempre procurando. E hoje, né, Charlie, não tem como as pessoas falarem que não tem tempo, que não conseguem, ou que não tem acesso. Qualquer um hoje tem um celular na mão. Você tem acesso eu ia falar o Google, né, mas agora a gente já evoluiu. Você tem acesso a inteligências artificiais que podem gerar todo tipo de resposta para a tua pergunta. Basta saber perguntar. Só que quando você tem uma população tão mal informada, tão, infelizmente, né, educacionalmente falando, despreparada, e com baixo cognitivo, que infelizmente também acaba sendo em muitos casos, você não consegue nem sequer fazer a pergunta necessária para você ter a resposta, que aí é mais grave ainda. Tudo isso que o Bravo falou, gente, nós conseguimos ver o impacto disso em decisões de médio e longo prazo. Porque a educação financeira, ela não vai te salvar amanhã, ela vai te salvar daqui a alguns anos, porque o hábito de poupar, ele é gradativo. É isso que é o difícil. E eu gosto muito de fazer atividade física de musculação. E a musculação, nesse sentido, ele é do mesmo jeito que a educação financeira. Se você vai malhar amanhã, você não vai ver nenhum ganho. Você vai malhar 2 dias, 0 ganho. 1 semana, 0 ganho. 1 mês, já estou me sentindo um pouco melhor. Já consigo dormir melhor, já regulo mais o meu sono, já tenho mais clareza mental, já começo a perder um pouquinho de peso. 3 meses, tô me sentindo bem, né? Tô me sentindo mais forte. 1 ano, você já mudou completamente o seu corpo. Então, o que o Bravo falou de justamente colocar isso para as pessoas, para você, como cultura, é essencial, porque isso você vai levar para sua vida. Você começa agora, não amanhã, agora. Você está ouvindo esse podcast, já começou. Né? E não é complexo, gente. Não é complexo. A gente não está falando de álgebra linear, física nuclear, química quântica. Não. A educação financeira, ela se resume em quê? Planejamento. Você vai planejar os seus gastos. E o que o Estado ele perpetua como algo extremamente negativo? Que não importa o quanto você gasta. Mas você não é o dono da impressora. Ele é o dono da impressora. Você não é. Você é dono do seu trabalho. É onde você vai gerar riquezas com a sua força de trabalho, para que com um planejamento financeiro adequado, você consiga ganhar mais do que você gasta e com o tempo, com esse valor que vai ficar a mais na sua conta corrente, você vai começar a olhar ferramentas financeiras no mercado, que são inúmeras. Nós indicamos o Bitcoin. Mas tem inúmeras, né, ferramentas financeiras para ajudar a começar a poupar. Né? Existe a famosa poupança nos bancos. Né? É um investimento muito ruim em termos de juros compostos, em termos de combater a inflação que o governo gera, mas já é um começo. Se você não tem, por exemplo, um colchão de emergência, né? Como que eu calculo um colchão de emergência? Pode ser de 6 meses a 2 anos ali do seu gasto mensal, por exemplo, você ter isso num colchão. Mas começa. Mas eu tenho 0. Então, mês que vem, você vai começar com R$100, com R$200, onde você não vai gastar esse dinheiro em consumo e vai investir, vai deixar ele parado lá. Exato, cara, exato. Foi o que você falou, né? As pessoas sempre querem, quando a gente fala de economizar, de poupar, as pessoas às vezes querem ir pro extremo. Mas eu não consigo guardar 2 mil, 3 mil, 5 mil reais por mês. Você não precisa. O primeiro passo foi o que o Charlie falou aqui, incansavelmente. É começar. Né? O impacto das suas decisões das suas decisões agora para o médio e para o longo prazo, elas vão fazer total diferença. Então você começa inicialmente economizando. O princípio básico do entrada menos saída. Você tem que ter um saldo positivo. O que entra tem que ser maior do que sai. Então, se você está gastando demais, mas eu não tenho. Você tem 2 oportunidades, eu não tenho o que fazer. Tem 2 oportunidades. Eu sempre vou dar a mesma resposta. Ou você gasta menos, ou você passa a ganhar mais. Você vai ter que escolher. Eu não consigo ganhar mais, então você vai ter que obrigatoriamente ganhar menos. Se você gastar menos. Se você chegou no seu limite, não tem como gastar menos, então, meu amigo, você vai precisar arrumar uma outra fonte de renda. E hoje, cada vez está um pouco mais simples. Você faz comida, vende um serviço, tem um Uber, depois do trabalho, qualquer coisa. Mas essa conta, ela tem que ser algo tipo como se fosse a tua Bíblia. Você precisa ganhar mais do que gastar. Você precisa ter saldo positivo. Então, assim, esse é o primeiro passo.
Não tem mágica aqui. Depois a gente fala que tem inúmeras ferramentas, juro composto e tal, mas assim, no início eu posso até dizer que esquece tudo isso. O início é conseguir ter saldo positivo, é deixar guardar um pouco. A quanto? Quanto que é o melhor? Cada um tem a sua realidade. Quanto mais você conseguir, melhor. Porque com os juros compostos, quando você entende os juros compostos, é por isso que é bom estudar essa parte de matemática, você entende que se você deixar, por exemplo, 10% e aplicar num juros composto, 10% não vai subindo de forma linear, é exponencial. Ou seja, em um ano o impacto disso é gigante, em 2 anos vai ser muito maior, em 3 anos assim, muito maior, em 10 é um negócio avassalador. Você tem calculadoras hoje na própria internet, no Google, que você consegue calcular. Botar ali, eu vou ter aqui, sei lá, R$200 para guardar por mês. Faz uma simulação, R$200 por mês por 60 meses. Por 120 meses, vamos ver quanto que vai dar. Você vai olhar e fala, caramba, em 60 meses, 120 meses eu consigo juntar tudo isso, e aí você começa a criar a cultura do guardar, né? Eu acho que o contexto que as pessoas têm que ter em mente, que isso está errado, é que no Brasil 62% das famílias estão endividadas, dados de 2022. 15% só da população poupa de forma regular. Isso mostra o impacto dessa falta de educação financeira. Então, assim, os estudos mostram dados assim, mais alarmantes ainda. 48% dos brasileiros não têm poupança, dados do Banco Central de 2023. 30% dos aposentados precisam voltar ao trabalho por uma questão de necessidade, dados do IBGE. Reflexo o quê? Direto e absoluto da falta de planejamento financeiro. Quanto tempo mais você que está ouvindo isso aí, que talvez não tenha nada guardado ou que está começando agora, você vai querer continuar parte dessa estatística? Que é uma estatística negativa, é uma estatística que só vai levar o país para o buraco. Então a primeira coisa, antes de pensar no país, pensa na tua família. Você tem que se salvar, a tua família, o teu círculo familiar pequeno, e depois você começa a aumentar esse ciclo para salvar mais pessoas. Esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Se você está escutando esse podcast, você está escutando de 2 pessoas que viraram uma chave, né? Cada um tem uma realidade. Eu, particularmente, eu não vim de uma família que tinha cultura de poupar, cultura de investir. Não tem até hoje. É uma conversa que a gente tem constante ali para tentar, né, fazer a cabeça dos mais velhos mudar um pouquinho, abrir um pouco mais a cabeça. Mas alguém precisa mudar. Então você que está ouvindo, você precisa ser o ponto de inflexão da tua família. Que aí você aprendendo isso, você vai se desenvolver. Talvez você não vai ficar multimilionário com isso, mas você vai mudar o mindset, a mentalidade dessa família que você está construindo, e o teu filho já vai conseguir ter uma vida muito melhor. Não é não, Charlie? Exatamente. Eu fui um cara agraciado nesse sentido. O meu pai realmente teve um planejamento financeiro muito bom, conseguiu passar isso para mim e de formas assim muito simples, gente, porque esse tema, por que a gente escolheu falar desse tema, né? De uma maneira muito, muito básica, é porque isso faz muita diferença, principalmente na infância e na adolescência. Se você já é uma criança e um adolescente que cresce dessa forma, você já vai chegar na vida adulta tomando as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro. Então você já vai começar ali a investir, e como o Bravo falou, se você colocar ali 200, 300 reais por mês numa calculadora de juros compostos, imagina que você começou a trabalhar com 25 anos e joga isso para 30 anos para frente, vocês vão ver o poder disso. E até em aplicações extremamente seguras, né, que rendem ali 10% ao ano, 12% ao ano, né, com juros do jeito que está hoje, rendem até mais. Né? Chega até 15% ao ano, 16% ao ano. Então, o poder que isso dá de liberdade, de saber que o seu futuro... Porque como é que você fica tranquilo à noite? Sabendo que o seu futuro está relativamente bem. Óbvio, tudo pode acontecer amanhã. Sua casa pode pegar fogo, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um acidente de carro. Mas estatisticamente essas coisas não acontecem com você. Então, a importância de você estar sempre ligado no médio e longo prazo, porque o longo prazo sempre chega. É inevitável. Eu gosto muito de uma frase que não é minha, eu não vou lembrar agora quem que falou isso, mas é muito boa, que ele fala exatamente o que você falou, o longo prazo ele chega, ele é mais específico. A pessoa que falou na época, num podcast, ele falou assim, tem muita gente que fala, eu não vou poupar porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou se eu vou viver até tarde. Estatisticamente, você vai viver até pelo menos 80 anos, é o que diz a nossa estatística brasileira, né, de expectativa de vida. Então assim, não tem essa desculpa de falar, mas eu não sei se eu vou estar vivo. Cara, estatisticamente você vai. Então assim, você vai querer apostar contra isso? A não ser que você pagar queira... pra ver? Vai pagar pra ver, ou então você tá me dizendo que você vai se matar antes do tempo.
Porque, estatisticamente, vivendo uma vida normal, se você não se cuidar e, obviamente, tiver um pouco de sorte também, de não ter nenhum acidente nem nada, você vai viver até os 80 anos. E aí você vai jogar contra isso. Você vai esperar estar com 60, 65 anos, tendo que depender ainda do trabalho, sabe? Isso é uma loucura. Quando eu vejo, às vezes, senhores que estão numa idade que deveriam estar numa outra fase de vida, né? Não digo não fazer nada, porque eu acho que o trabalho ajuda até a cabeça, mas é sem a necessidade, o desespero de falar o que eu vou comer amanhã, ou como é que eu vou fazer para pagar as contas no mês que vem. Cara, quando você chega com 60 e poucos anos, essa não deve ser uma preocupação sua, né? Então é isso que eu acho que tem que ficar muito claro aqui. A ausência da educação financeira, ela compromete escolhas cruciais da tua vida. A aposentadoria é uma delas. Você leva uma vida de instabilidade e dependência governamental. Imagina, você ter que ficar vivendo dependendo de governo, aí troca governo, mudou não sei o que, meu Deus do céu, agora tem que esperar outro governo. Você tem que ser livre, você tem que procurar se preparar, evoluir, saber poupar, saber depois que você aprender a poupar, você tem que aprender a investir o dinheiro, mas é um passo de cada vez. E depois a gente chega no Bitcoin, né, Charlie? Que a gente fala tanto, mas assim, nada adianta a gente estar aqui batendo uma tecla, acho que é por isso também que a gente fez um pouco esse episódio. Como é que a gente vai falar de Bitcoin, vai explicar tudo isso, se às vezes a pessoa para no básico, que é não saber fazer uma conta de tipo, eu ganho isso, gasto isso, sobra tanto, né? Então, assim, o Charlie falou muito de planejamento, eu vou ajustar a palavra para ficar ainda melhor. Planilhamento, bota numa planilha, sabe? A primeira coisa é essa. Vai lá um Excel básico, uma coluna de entradas de financeiras, meu salário, salário da minha esposa, sei lá, do meu filho que mora comigo, gasto de luz, gasto disso aqui. Você faz toda uma planilha e calcula. Aquilo ali vai te ajudar, eu digo isso por experiência própria. Até hoje eu tenho minhas planilhas mensais ali, eu sou o chato da planilha. Eu olho aquilo ali e aquilo ali me dá opções de falar assim, por que eu estou pagando R$100 de celular? Por que eu estou pagando, sei lá, R$80 aqui num streaming que eu não estou usando? Aí você fala, eu vou tirar, porque num ano são R$1.200, num ano são R$800, e aí você começa a ter essa cultura de estar sempre olhando o que você está gastando, que ali às vezes o que você sempre fala, às vezes no automático, eu não tenho mais de onde tirar, sempre tem, você só vai ver se você planilhar, não é verdade? Exatamente, isso é o que nós podemos fazer, porque essa é a pergunta, tá? Você vai se perguntar, mas beleza, o que eu posso fazer então? Você já está fazendo, que é buscando conhecimento, então você já está ouvindo aqui, já entendeu a importância da educação financeira, já entendeu que isso é o que gera riqueza geracional, de você deixar a sua prole, né, os seus filhos, com mais conhecimento para que eles fiquem melhores do que você, né? Porque essa é a intenção, é justamente você passar o conhecimento, né? E aí depois que você conseguir começar a poupar, beleza, já tenho um dinheirinho aqui, já entendi o hábito de poupar, já entendi a importância disso, aí você vai começar a buscar o conhecimento sobre as ferramentas financeiras, sobre investimentos, quais tipos de investimento, renda fixa, renda variável, ações, criptomoedas, enfim, vai entender quais são os riscos e os benefícios de cada um, né? Vai entender como cada tipo de investimento é para um timing diferente, um tempo diferente da sua vida, para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você vai começar a planejar a sua vida de uma forma diferente. Você vai começar a ter o quê? Controle. Porque isso gera... Você não ter controle de nada, nós já praticamente não temos controle de muita coisa, né? Agora, você não ter controle sobre as suas próprias finanças, isso deve gerar uma ansiedade absurda. Porque você não saber se você vai sobrar dinheiro, no que você está gastando, para onde que está indo isso, eu não consigo, né, viver assim. Porque eu preciso saber para onde que eu tô levando a minha própria vida. Porque... O dinheiro é tão duro para ganhar, né? Para a maioria das pessoas. Como é que você vai se dar o luxo de nem olhar para onde ele está indo? Ele é duro para chegar e você deixa ele embora sem nenhum esforço. O que nós falamos isso no primeiro episódio, né? O que é dinheiro? E o dinheiro, o que? Ele é tempo de vida. Se você está jogando dinheiro fora, você está jogando seu tempo de vida fora. Olha como Perfeito. Que isso entrelaça, né? Por isso que um dos motivos da gente fazer esse podcast é que é justamente que todos esses temas eles são interconectados. Todos eles, de uma forma ou de outra. Exatamente. É o que você falou, ficou muito bom. Aprenda a poupar e crie o hábito de investir, né? Acho que com esses 2 passos você já vai estar na frente de 99% ou de 65% da população brasileira, né? E depois a gente entra nos temas de pegar esse dinheiro e investir, entender mais sobre a qualidade do dinheiro, todos esses episódios que a gente vem dissecando cada item, inflação e tudo mais, mas tudo começa
por isso que o Charlie falou, aprender a poupar, o hábito de investir, com esses dois você passa a ser uma pessoa livre, porque reserva de emergência, para você que talvez nunca tenha ouvido falar, é o fundamental. Não tem como você pensar em viver, como o Charlie falou, deita no travesseiro e dorme, sem saber o quanto você tem para um eventual catástrofe, um problema, por exemplo, Covid. Imagina quem não tinha nada guardado naquele momento, negócios fechando, pessoas sendo demitidas, uma mudança da água para o vinho. Você não ter um colchão de emergência nesse momento é uma catástrofe, né? E ter o hábito de se pagar primeiro, cair o salário, primeiro você se paga, né? Depois, obviamente, você vai aprender a poupar, você vai ter o hábito de investir, depois que você estiver sob o controle das finanças, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a se pagar, né? Então, a gente aqui sempre faz isso. Recebeu a sua entrada financeira, eu me pago primeiro, e depois eu fecho as contas. É óbvio que eu já sei mais ou menos quanto eu gasto, então eu já tenho todo o controle disso. Essa é a verdadeira liberdade, né, que a gente busca, e a gente quer que vocês que estão ouvindo esse podcast, que já deram esse primeiro passo, que estão interessados nisso, comecem a exercer. E a gente vai, obviamente, sempre que possível, em outros episódios, indo abrindo mais e explicando um pouco mais. Acho que a gente conseguiu elencar aí todos os pontos importantes, né, Charlie? Sim, sim. Então, recapitulando, né, com vocês. O que nós vimos aqui? Dados bastante interessantes sobre como países que são economicamente ricos, né, e prósperos, uma coisa que eles têm em comum é justamente o hábito de poupar, e países que são pobres não têm esse hábito, né? Países que têm um alto grau de educação financeira têm uma alta riqueza geracional, né? Países onde a sua população sabe investir são países onde você tem empreendimentos de maior valor. Vimos o contexto histórico no Brasil que isso nunca foi tema e foco de nenhum governante. Ainda não é um pouquinho mais, talvez, mas ainda assim você não vê nada na televisão, jornal, Twitter, Facebook, enfim, de algum governante falando em educar as pessoas financeiramente. Nós vimos também os motivos pelo qual o Estado não vai querer fazer isso, como isso não é por acaso, eles querem te manter assim. Vimos também o impacto que essas decisões vão te trazer a médio e longo prazo, o quanto que o hábito da poupança vai ser importante para a sua vida, o quanto que você está jogando seu dinheiro fora não tendo educação financeira. O Bravo falou sobre, vamos planilhar, não tenho um computador, não tenho notebook, você tem caderno e caneta. Eu comecei no papel, Também. Mas beleza, não sou bom no Excel. Beleza, é bom no papel e caneta, tenho certeza. Vai lá, coloca entradas, tudo que está entrando, tudo que está saindo, pega a fatura do seu cartão de crédito no seu celular. Hoje as pessoas têm mais celular do que caderno e lápis, com certeza. Vai lá no aplicativo do seu banco, baixa o extrato do seu cartão de crédito. Não tem pega o extrato da sua conta corrente, se você usa débito. Bota lá todos os seus gastos, verifica cada gasto, prioriza. Porra, esse gasto aqui realmente é importante? Esse gasto de 150, esse gasto de 120, esse gasto de 50, esse gasto de 200, ele realmente é importante? É o famoso Uber baratinho, né? Mas eu peguei Uber R$4, R$6, R$8, no final do mês deu R$600. Exatamente, né? Então, ter escolhas mais inteligentes, né? Reduzir, não consigo ter outra fonte de renda, né? Entender, beleza, eu quero ter outra fonte de renda, eu consigo me dedicar a outra coisa, por exemplo, eu vou me educar mais para ter uma renda maior daqui a alguns anos, né? Vou fazer um ensino superior, vou fazer uma especialização, vou tentar mudar de emprego. Nada na vida vai vir fácil. Exato. A não ser que você acerte na loteria. Porque mas se estatisticamente você não vai. Não vai. E também se ganhar e não tiver nenhuma gestão financeira, não sabe fazer nada, vai acontecer o que acontece com a maioria dos ganhadores de loteria. 5 anos depois, por incrível que pareça, o cara ganhou às vezes 50 milhões, 10 milhões, foi tudo por água abaixo. Não adianta, sem gestão financeira e sem conhecimento de poupar, a matemática básica, como aplicar o dinheiro, pensar sempre no longo prazo, não ser curto prazista, como a gente chama, eu posso botar 100 milhões na sua mão que você vai gastar rápido. Isso aí não somos nós que estamos falando, isso a própria estatística mostra e comprova isso. Exatamente. Então, galera, espero que o episódio tenha ficado didático, compreensível para vocês. É um tema mais genérico, mas que talvez até tinha que ter sido o primeiro episódio. É verdade. Mas esse tema aqui foi sugerido por um ouvinte, né? Então é realmente importante o feedback de vocês, tá? Na descrição aí do vídeo vai ter o nosso glossário também, um ótimo documento para vocês melhorar a educação financeira, tá? A senha é o nome do nosso podcast, tá? E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Maravilha, muito bom. Espero que todos tenham gostado. Vemos vocês no próximo episódio do Be Talk to See. Um abraço.